Pensando nessa apresentação hoje, do pastor Eduardo Mercedes, eu lembrei de Provérbios, capítulo 18, versículo 24, quando a Bíblia diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que irmão. Esse é o caso do pastor Eduardo, né? Um grande amigo. Se eu fosse definir o pastor Eduardo com uma palavra, eu ia botar alegria. Alegria no Senhor. Ele está sempre brincando, sempre alegre. Ele é casado com a educadora Semeia. Ele foi da Batista Memorial, aí foi fazer um seminário lá em Recife e se casou com a irmã Semeia. Eles têm 2 filhos, já homens casados, e ele já é avô, ele já tem neto, é o vovô Eduardo. É meu amigo desde os tempos que eu estive aí em Aracaju, na época da Jubase. Eu não ia falar a década, mas como só tem retrô aqui, eu vou falar. A década de 1980. Né? Desde aquela época nós somos amigos e ele é pastor, presidente da 2ª Igreja Batista de Caxias, lá no estado do Rio de Janeiro, uma grande igreja lá no Rio de Janeiro. O pastor Eduardo também é palestrante, muito bom, ele e a esposa, e eles trabalham com casais também, e eu já trouxe ele aqui para Manaus, eu estou aqui em Manaus, né, no Amazonas, e eu já trouxe ele aqui 3 vezes para dar palestras em encontros de casais aqui em Manaus. É um homem de Deus. E eu vou orar agora, peço que todo mundo esteja orando também. Nós vamos orar para que Deus continue abençoando o pastor Eduardo, a Semeia, seus filhos e os seus netos lá e a sua igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor para conosco. Te agradecemos pela tua graça. Te agradeço, Senhor, por esse coral retrô, esse ministério retrô, Senhor, que tem realizado um trabalho tão bonito. Como é bom, Senhor, ver a tua bênção, o teu amor na vida de cada amigo. Durante tantos anos, nós temos vendo que a tua mão poderosa tem cuidado de cada um. Agora, em especial, suplicamos que tu possas abençoar o pastor Eduardo. Continue abençoando teu servo, a família dele, a igreja lá no Rio de Janeiro. Continua abençoando, Senhor, guardando. E eu te louvo e agradeço por essa oportunidade, Senhor, de ver esse grande amigo, que é um pastor na minha vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Graça e paz. Todos estão me ouvindo? Tranquilo? Glória a Deus por isso. Antes de tudo, eu quero agradecer a vocês. É uma grande satisfação, é um privilégio da parte de Deus estar aqui com vocês, estar na casa de vocês. Eu louvo a Deus porque Deus tem me dado presentes, Deus tem me dado amigos, Deus tem me dado pessoas, tem me dado oportunidades de compartilhar com as pessoas aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero agradecer aí a cada um de vocês, pastor Paulo, Deus abençoe o amado aí. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas eu quero usar um texto hoje que, já que Cabral falou na década de 80, na década de 80 eu preguei na Piba. Eu era adolescente e aquele adolescente que pensa que é homem. E eu usei um texto, e hoje eu estava me lembrando do texto que eu usei, e eu quero repetir esse texto aqui, é Jó 42, eu quero ler 3 versículos, 5, 10 e 12. Jó 42, 5, 10 e 12. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi,
mas agora te veem os meus olhos. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. E assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Pai, nós queremos louvar o teu nome, porque pela tua graça, pela tua misericórdia é que nós estamos aqui. Te louvamos, ó Deus, por cada pessoa a quem temos acesso nesse instante. E que essas palavras, Senhor, sejam colocadas pelo teu Espírito em nossos corações, pois assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero pensar rapidamente com vocês, quando tudo parecer perdido. O que fazer quando tudo parecer perdido? Nós estamos vivenciando dias, estamos passando por uma situação. Eu ouvi algumas pessoas pedindo oração por alguns que estão enfermos, ou alguns familiares que também foram atingidos. Mas e quando tudo parecer perdido? Parece que toda essa situação que nos adveio pegou-nos como que de surpresa, mas não tão de surpresa, porque nós conhecemos a palavra de Deus e a palavra de Deus já nos previne acerca das últimas coisas, as coisas que precisam anteceder a vinda do Senhor. Para algumas pessoas, Jó foi apenas uma figura lendária, mas não para a Bíblia. Para a Bíblia, Jó realmente foi um homem que existia, um servo do Senhor, tanto que a palavra de Deus faz menção do seu nome, pelo menos em 2 outros lugares. Ezequiel 14:14 diz assim, olha, ainda que tivessem no meio deles esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Tiago, escrevendo a sua carta, ele diz, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Na realidade, a gente começa a descobrir que o sofrimento também faz parte da vida integral do cristão, que as situações, por mais adversas que sejam, elas não fogem do controle de Deus. Parece, em determinados momentos, que o controle nos fugiu das mãos. Parece, em determinadas situações, em determinados problemas, que nós já não temos mais o que fazer, nem sabemos o que fazer. Mas então, o que pensar? Como agir quando tudo parecer perdido? Eu encontro a palavra de Deus mostrando, no versículo de número 5, Jó dizendo, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Portanto, quando tudo parecer perdido, traga à sua memória as coisas boas que Deus realizou no teu passado. É importante a gente saber que Deus foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas de nada isso vai ter valor se ele não for o Deus da minha vida, se ele não for o Deus da tua vida, se não for o Deus da nossa experiência. Não cresceremos apenas em sabermos, em ouvirmos acerca do que Deus fez na vida de outras pessoas. Isso alicerça a nossa fé, mas não define a nossa fé, não define a nossa caminhada com Deus. Portanto, precisamos trazer à memória as coisas que Deus já nos fez. Precisamos pensar como salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Não atente para as circunstâncias adversas. Atualmente, quando se liga a televisão, quando se liga o televisor, quando assistimos uma notícia, hoje praticamente são 2 coisas que nós ouvimos o tempo todo. Ou alguma coisa em relação ao governo, alguma coisa em relação à saúde, em relação à pandemia. Parece que todas as outras coisas ficaram em um segundo plano. Parece que as outras coisas, como que num passo de mágica, desapareceram. Por exemplo, para vocês aí em Sergipe, para vocês aí no Amazonas, é normal que vocês, ao assistirem notícias voltadas para o estado do Rio de Janeiro, ouçam falar muito acerca de violência. Mas nos últimos dias, até a questão de violência tem sido muito pouco divulgado. As pessoas parece que, como num passo de mágica,
acordaram para uma outra realidade. As pessoas estão voltadas para as circunstâncias atuais. Quando tudo parecer perdido na sua vida, não olhe para as circunstâncias que estão envolvendo tua vida, mas paute a tua fé no caráter de Deus. Não paute a tua fé no que você pode, no que você quer, no caráter de Deus. Não Jesus, mas no caráter de Deus. Contra é o para atacar. Não foi uma coisa, não foi uma coisa fortuita, gratuita. Deus já no controle, mesmo quando as coisas. Quando o inimigo disse a Deus, que Deus é o você viu, claro, um homem é paparicado por você, acariciado por um homem que você coloca aí no colo, um homem que é cercado, um homem assim, é muito homem assim, semelhante. Aí Deus então ela mexe em tudo que ele tem, menos na vida dele, menos naquilo que verdadeiramente pertence a mim. Resultado, diz a palavra de Deus, que Satanás vai lá, e aí começam a chegar as notícias ruins. E parece que as coisas não iam acabar. Parece que as tragédias, uma atrás da outra, um mensageiro ainda não tinha acabado de fornecer a informação, um outro chegava trazendo uma informação ainda pior. Jó perdeu todos os bens, Jó perdeu todas as coisas que tinha, e por último, Deus ainda permite que Satanás vá, mexa também na sua saúde, mexa também no seu corpo, mas não mexa na sua alma. Parecia que tudo estava perdido, estava tudo caminhando para um final trágico na vida de Jó. Parecia que Deus havia se esquecido de Jó. Os amigos já estavam pensando desta forma, a esposa já estava pensando desta forma, os filhos já não existiam. Jó estava absolutamente sozinho, era ele e Deus. Existem situações em nossas vidas em que apenas duas pessoas podem estar em determinada situação, você e Deus, e mais ninguém. Há momento em que você precisa estar numa questão de solitude, que é totalmente diferente de solidão. A solidão nos causa uma sensação de abandono, mas a solitude é quando nós abandonamos determinadas coisas, determinadas tarefas, para aprendermos com Deus, para falarmos com Deus, para meditarmos na presença do Senhor, para conversarmos com Deus. Jó, ele era um homem que, diz a palavra de Deus, tinha uma intimidade com Deus, orava pelos seus filhos, entregava a Deus sacrifício. Se acaso seus filhos tivessem pecado, ele já estava colocando diante do Senhor a necessidade de perdão sobre a vida dos seus filhos. E, de repente, tudo na vida de Jó parece desmoronar. Parece que tudo está chegando ao fim. Quando tudo parecer perdido na sua vida, não deixe que as circunstâncias anulem a sua fé. Os amigos fizeram uma leitura daquela situação e começaram cada um a dar o seu palpite. Jó, quem sabe você está devendo alguma coisa a Deus. Jó, quem sabe Deus está querendo corrigir a sua vida. Jó, quem sabe alguma coisa está faltando, vai lá, se acerta com Deus. Essa era a leitura que os amigos faziam e essa leitura que nós também fazemos nos dias atuais. Quando alguém está sofrendo, parece-nos que é apenas algo punitivo. Parece que é castigo quando nós estamos passando pelo sofrimento e nem sempre o sofrimento é resultado de um castigo, de uma punição, mas por vezes o sofrimento é para que quando todas as coisas aparentemente estiverem perdidas ou estivermos perdendo o controle sobre elas, nós possamos acreditar, possamos dedicar a nossa fé tão somente voltada para o caráter de Deus. Jó olhou para sua esposa, sua alma gêmea, aquela pessoa que estava com ele o tempo todo, aquela pessoa com quem ele podia dividir suas dores, aquela pessoa com quem ele podia falar de coisas que estavam na sua alma. A sua esposa chega para ele e diz assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ora, se é para morrer, tanto faz abençoar quanto amaldiçoar. Se ia morrer de qualquer jeito, Jó preferiria morrer abençoando, falando bem desse Deus, glorificando esse Deus. Jó chega ao ponto de dizer, ainda que ele me mate, eu, contudo, continuarei crendo na providência dele. Jó acreditava em Deus por aquele que Deus é, não por aquilo que Deus lhe fornecia. Jó
acreditava no amor de Deus pelo relacionamento que ele tinha com Deus, não pelas coisas que ele recebia da parte de Deus. Jó conservou a sua fé naquele que nunca falhou. Os amigos falham, as pessoas falham, as instituições falham, mas o nosso Deus, ele nunca falha. Quando tudo parecer perdido, espere que Deus vai quebrar o seu cativeiro. Há uma grande diferença entre cativeiro e prisão. Algumas pessoas, quando nós chegamos em uma cadeia, quando nós chegamos em uma delegacia, quando nós chegamos em uma penitenciária, nós encontramos algumas pessoas que estão ali detidas, e na grande maioria é porque estão pagando por um delito, porque estão pagando por um erro, porque estão pagando por uma infração, por um crime, por alguma coisa que fizeram contra a sociedade, contra alguém, contra uma vida, contra qualquer pessoa. E é interessante que essas pessoas que estão pagando por aquilo que fizeram, essas pessoas, elas estão aprisionadas, elas estão detidas, elas estão presas porque precisam pagar por aquilo que elas mesmas cometeram. Mas, às vezes, nós entramos ou somos levados ao cativeiro. Quando nós olhamos, quando nós pensamos em cativeiro, não tem como esquecermos ou deixarmos de pensar no povo de Deus. Quando o povo de Deus foi escravo no Egito, quando o povo de Deus começou a sentir o peso da mão de Faraó, quando o povo de Deus começou a se sentir escravizado, o povo de Deus começou a clamar ao seu Deus, começou a pedir a Deus, porque o povo estava em cativeiro. Estamos em cativeiro quando situações ou pessoas alheias às nossas vontades nos colocam em situações diferenciadas, em situações não agradáveis, em situações que jamais nós as escolheríamos para conviver com elas. Quando a palavra de Deus diz, através de Jó respondendo a Deus, com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos, Jó estava dizendo para Deus, olha, eu tinha intimidade contigo pela pregação, pela coisa que as pessoas falavam acerca da tua pessoa, pela tua revelação parcial, mas agora na minha pele, agora no meu interior, agora na minha experiência, eu sei quem és tu. Agora não mais eu preciso falar para as pessoas que o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu preciso dizer a Deus que ele é o meu Deus, porque agora eu tenho experiência marcante com ele, porque agora na minha vida cravou-se e gravou-se na minha história uma página escrita pela própria vontade de Deus. Quando tudo parecer perdido, ore mais. A palavra de Deus diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Geralmente, quando nós oramos, nós pensamos muito em nós mesmos. Geralmente, quase em todas as nossas orações, nós pedimos alguma coisa a Deus para as nossas vidas. E não tem nenhum erro em pedir alguma coisa, em pedir algum tipo de bênção. Mas precisamos também apresentar diante do Senhor os nossos amigos. Precisamos também ter uma vida de altruísmo. Precisamos pensar nos outros. Precisamos nos colocar no lugar dos outros, precisamos colocar diante da presença do Senhor as necessidades daqueles que, por vezes, sequer estão tendo forças para orar. Às vezes as pessoas estão tão machucadas, as pessoas estão tão desacreditadas de tudo e de todos, que elas já não têm nem a expressão de louvor a Deus, elas já não sabem mais se é Deus ou se é o inimigo que está agindo em sua vida. Já ouvi de muitas pessoas, durante todo o meu ministério, pastor, eu não sei se é Deus ou se é o diabo. Eu digo, então tem alguma coisa errada, porque os dois não se parecem em nada. Quando nós passamos pelo sofrimento, a palavra do Senhor diz que não vem tentação que não seja do suporte humano, mas Deus é fiel e não nos deixará sermos tentados acima do que podemos. Antes, juntamente com a tentação, nos proverá livramento para que possamos suportar.
A tentação, sim, vem do inimigo. A provação vem de Deus. A grande diferença é que Deus só prova Deus só coloca sob uma prova, Deus só prova aquele a quem ele antecipadamente aprova. Me mostre na palavra de Deus pelo menos uma pessoa a quem Deus tenha submetido a uma prova e Deus o tenha reprovado. Na escola secular, a gente primeiro faz a prova e depois, logrando êxito, a gente é aprovado. Na escola de Deus, primeiro a gente é aprovado para depois ser submetido à prova. É o que aconteceu com Jó. Se você começa a ler o livro de Jó, logo no primeiro capítulo, diz que Jó era um homem temente, um homem de intimidade com Deus, um homem que tinha prazer na lei do Senhor, um homem que meditava na vontade de Deus. E este homem sofreu. E Deus permitiu que este homem estivesse sofrendo, não para destruição, mesmo parecendo que tudo estava perdido, Deus queria levantar na vida de Jó uma experiência diferenciada, uma experiência que os seus amigos ainda não haviam experimentado na vida de Jó. Jó começou a orar pelos seus amigos. E sabe o que acontece? Quando nós oramos ao Senhor, metade é o dobro. Você já ouviu alguém falar a um adágio popular muito utilizado aqui no Rio, que se diz, para quem não tem nada, metade é o dobro. E parece ter uma certa lógica. Quem não tem nada, metade é o dobro. Mas o que é metade do nada? Me parece que metade do nada é a dívida de mais metade para chegar no nada. Me parece que eu ainda preciso de uma outra metade até atingir o nível zero. Mas a palavra de Deus mostra que Deus, ele opera de uma forma diferenciada. Quando a gente vai lá para Isaías, a palavra do Senhor diz que ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ora, como é que ele multiplica aquilo que nós não temos? Se nós não temos nenhum vigor, esse nenhum vigor, na matemática humana, seria representado pelo número zero. E até onde eu sei, qualquer número multiplicado por zero, o resultado será zero. Mas não quando se trata da vontade de Deus. Não quando Deus está dentro do contexto. Se Deus está presente, as coisas são diferenciadas. Tristeza não significa perdas. E perdas não significa simplesmente o afastamento de Deus das nossas necessidades. Quando tudo parecer perdido, espere no Senhor, que Ele é capaz de dar o dobro. Ele é capaz de colocar a sua fé em evidência. Ele é capaz de fazer sobressair o seu relacionamento com Deus. Caminhando para o final, a palavra do Senhor diz assim, olha, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando esse orava pelos seus amigos. Eu fico imaginando quanto tempo Jó deve ter orado por ele mesmo. Quanto tempo Jó deve ter questionado Deus, Jó deve ter falado com Deus, Jó deve ter pedido a Deus, Deus tenha misericórdia de mim. Deus, age na minha vida. Senhor, o que é que tu queres da minha vida? Mas o que a palavra de Deus enfatiza é que o estado de Jó foi modificado e Deus abençoou o último estado maior, mais do que o primeiro estágio, e o primeiro estado, quando ele começou a orar pelos seus amigos. Eu fiquei muito feliz em poder participar dessa sala aqui, porque eu vi amigos orando por amigos, pessoas fazendo pedidos, pessoas colocando diante do Senhor, numa sala de amigos, as suas necessidades. E é quando nós oramos pelos nossos amigos que nós compartilhamos a nossa fé. É quando nós oramos pelos nossos amigos que nós aprendemos que a nossa aproximação para com Deus não é algo peculiar nosso, mas é um bem, é um investimento dado por Deus a nós, confiado a nós, para que outras pessoas sejam abençoadas através das nossas vidas. Nós somos servos, e o servo, na realidade, ele é instrumento de Deus para abençoar. Eu sei que dentro dessa pandemia, aí também, com vocês, na cidade de vocês, no estado de vocês, na igreja de vocês, eu sei que tem pessoas que trabalham na área da saúde. Eu sei que são pessoas que estão na linha de frente,
Essas pessoas precisam das nossas orações. Essas pessoas precisam da nossa intercessão. Essas pessoas que se preocupam com a nossa saúde, precisamos nos preocupar com a vida espiritual delas. Precisamos apresentá-las diante do altar do Senhor. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é o tipo de experiência que você tem tido com Deus? Qual foi a última vez que você orou pelos seus amigos sem sequer mencionar você na oração? Geralmente é muito difícil orarmos, pedirmos a Deus alguma coisa sem que estejamos atentos a que as outras pessoas, sem que estejamos pedindo por nós mesmos, estejamos atentos apenas às outras pessoas. Eu quero concluir nesse instante, dizendo a você, quando tudo parecer perdido, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quando tudo parecer perdido, ao invés de compartilhar com qualquer pessoa a sua dor, antes de tudo, compartilhe com a pessoa do Espírito Santo. Quando tudo parecer perdido, diga para você que você se recusa a acreditar nas circunstâncias, mas que a sua fé está pautada no caráter eterno do nosso Deus. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, para a glória do teu nome, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos pela vida de cada pessoa que está aqui. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu poder, pela tua santidade. Na grandeza do teu amor, reveste-nos da tua presença. Sê com cada um desses irmãos que estão aqui, ó Pai, com os seus familiares, com os seus amigos. Senhor, em nome de Jesus, enche-os da tua presença, enche-os com a alegria do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão provando a tua mão de poder. Obrigado por aqueles que estão cheios de alegria. Obrigado por aqueles que estão passando pela tribulação. Anda com eles, Pai. Toma-os em tuas mãos, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amados. Fiquem na paz. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Eduardo, por essa mensagem, por essa palavra vinda do Senhor. Quando as coisas estiverem